beleza? Eu, Renner, canal Renner Tech, com dicas, com novidades, com auxílio legal ao operador, a você soldador, quem trabalha no segmento de soldagem, que utiliza cilindros de argônio, cilindros de CO2. Hoje estou com uma dica legal e até esclarecendo uma dúvida e ajudando a você a melhor utilizar seus equipamentos, utilizar os cilindros, usar reguladores. Qual que é a dica? Para cada cilindro de argônio e CO2 existe um adaptador onde você pode tanto usar o regulador de argônio e o regulador de CO2 em ambos os cilindros, que são esses adaptadores aqui. Nós temos o adaptador para argônio CO2 e temos o adaptador CO2 argônio. Como assim? Nós vamos conectar o adaptador no cilindro de argônio dessa forma e assim podemos utilizar o regulador de CO2 no cilindro de argônio dessa forma. Na sua empresa talvez você tenha comprado o cilindro ou já tem o regulador de CO2 e ficou que inviável, sendo que você tem um cilindro de argônio. Então, com esse adaptador, você consegue utilizar o regulador de CO2 no cilindro de argônio. Só que tem um detalhe também. O manômetro de vazão, ele é compatível com o manômetro de vazão do argônio. O manômetro de pressão do cilindro, ele não é compatível. Então, em alguns casos, aí você vai ter que trocar o manômetro de pressão do cilindro de argônio compatível com o manômetro de pressão do regulador de argônio. Então, o regulador de argônio ele marca 315 a pressão e o regulador para CO2 ele marca 140, ele é mais baixo. Se você colocar direto, ele pode acontecer de estourar e explodir o manômetro. Então é sempre bom ficar atento. Então tá aqui o adaptador CO2 que eu utilizo no cilindro de argônio, esse adaptador com rosca dos dois lados, eu vou usar no cilindro de argônio, né? Esse aqui já é o regulador de argônio, você vai conectar direto, certo? Seria isso. Se eu tenho na empresa um regulador de CO2, eu vou tirar o regulador se eu não tiver o argônio, tiro o regulador, coloco o adaptador e utilizo o regulador de argônio, de CO2, regulador CO2. Vou trocar apenas o manômetro de pressão do cilindro, certo? Neste outro caso aqui, eu tenho um regulador de CO2, que nós utilizamos com o regulador de CO2, já é padrão, a porca já vem certinho. Só que na minha empresa eu estou com um regulador de argônio e eu estou com gás CO2 para utilizar na soldagem. Para não perder esse gás e ficar com ele parado, o que eu faço? Eu vou comprar um adaptador CO2, é esse aqui, certo? CO2 para argônio e vou conectar o regulador ou o manômetro, né, de argônio. Seria isso aqui. Então eu vou conseguir utilizar o gás CO2 com o regulador de argônio. Nesse caso aqui, como o CO2 ele é um gás de baixa pressão congelado, eu não preciso trocar os manômetros. Eu consigo usar tranquilo, sem a necessidade de trocar os manômetros, certo? Já no outro caso, com o regulador CO2 no argônio, eu tenho que trocar o manômetro de pressão do cilindro, que é esse cara aqui. Ok, pessoal? Então está aí uma dica legal, é uma ferramenta que vai e ajuda muito no dia a dia, na empresa, o operador, o soldador que utiliza cilindros e reguladores. Então é muito importante vocês estarem conhecendo, para quem já não conhece, quem já utiliza sabe que é muito importante, é muito útil você utilizar esses adaptadores. Adaptador CO2 e adaptador
argônio. Onde você vai encontrar? Aqui na Grimac, através do nosso site, nossa página no Mercado Livre, no canal Renetec Soldas. Lá sempre deixo algumas dicas, tiro algumas dúvidas, ajuda o operador aí Brasil afora a melhor cuidar do seu equipamento, a ter melhor desempenho no momento da soldagem. É um canal de ajuda e suporte ao soldador, tá bom, pessoal? Um abraço, tudo de bom. Logo, logo temos mais dicas com coisas assim muito importantes para o dia a dia, tá ok? Tudo de bom.